Olá pessoal, aqui é o Arthur. Continuando nosso curso aí, utilizando o Arena em simulação, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com atributos. Como já falamos, o atributo é uma característica da entidade, está ligado a ela. Por exemplo, a cor da peça é uma característica da entidade, ok? Então, nesta videoaula, nós vamos aprender a calcular o tempo em trânsito. O tempo em trânsito, como nós vemos que a simulação trabalha com cenários aleatórios, né? Regidos por um comportamento aleatório, cada entidade, então, vai ter um tempo de trânsito dentro do sistema. Vocês podem ver aqui, eu atribuí essas novas variáveis na animação, que é o último tempo de trânsito, né? No caso, a última entidade, e o tempo médio em trânsito. Bom, nós vamos então aprender a calcular, né? A fazer esse cálculo dentro do Arena. Para isso, pessoal, nós vamos nessa aula aprender o size, tá? O bloco size, delay e release, que é o equivalente ao que tem no bloco process, porém agora está separado cada bloco, tá ok? No size, por exemplo, a entidade vai ocupar o recurso corte, tá? E a fila do processo corte. Neste momento aqui, ó, no bloco assign, nós vamos registrar o tempo, que é o momento justamente em que ela entra para o processo, tá ok? Sai da fila e entra para o processo. No processo aqui nós damos um delay, tá vendo que aqui não faz nenhuma menção ao recurso, a entidade passa por aqui, ela ocorre um delay com ela aí de, no nosso comportamento triangular, 10, 12, 14 minutos, e ela, após isso, libera o recurso corte, ok? Esse bloco delay, se eu colocasse ele, por exemplo, depois do processo costura aqui, aconteceria um atraso com essa entidade depois do processo costura, ok? Então ele serve aí para atrasar o tempo que a gente precisa, né, dentro do modelo. E o release aqui vai liberar o recurso corte, ok? Bom, uma vez que eu atribuí, tá vendo? Ó, eu atribuí o nome do nosso atributo é o tempo T0, né, que vai usar um novo valor, que é o T-now. O T-now, pessoal, é o tempo no momento, é o tempo que está registrado no relógio de simulação, ok? Então ele vai atribuir a esse T0 para uma entidade. Toda vez que uma entidade passar por aqui, ele vai atribuir um T0 para ele, que seria um momento em que ela está passando por esse bloco, ok? Bom, depois feito isso, passando por todo o processo, chegando na estação expedição, ela vai registrar esse tempo, ok? Esse recorde é um registro desse tempo em trânsito, tá? Que vai calcular um intervalo de tempo, ó. E o atributo é justamente o T0. Aí aqui nós colocamos um conjunto de cálculo, né? Um registro de contas, que seria onde vai ficar registrado esses intervalos de tempo. Nós colocamos esse número de registro, tempo de trânsito, ok? E é daí que nós vamos tirar para fazer aqui na animação os valores e que vai ficar registrado no relatório, tá? De simulação. Bom, basicamente vai ser isso que nós vamos fazer. Eu estou explicando um apanhado geral para entender, primeiro, qual é o intuito dessa aula. Vou fechar esse, então nós vamos continuar, tá? Não vou salvar. Vou continuar, nós vamos continuar com o modelo das aulas anteriores. Para quem está assistindo a aula agora, assistam as videoaulas anteriores, que nós temos lá, nós vemos cada aula, vamos construindo, adicionando alguns recursos, tá? Dentro do nosso modelo. Bom, só deixa eu registrar aqui o tempo triangular 8, 10 e 12, tá? Que nós vamos mudar isso aqui. Então, como eu disse, vamos tirar o processo corte, o bloco process, e vamos substituí-los por aqui no Advanced Process, né? Que é o size, que ele vai ocupar o recurso e a sua fila, tá? Nós vamos utilizar o assign, que é para registrar o tempo, atribuir, né, o tempo à entidade. Depois nós usamos o delay, uma vez que vai ocorrer o processo, né, um atraso, esse processo vai acontecer, então ocorre um atraso com essa entidade, e então liberaremos o recurso, tá? Vamos ver o seguinte, lá no bloco de dados recurso, pode ver
que o recurso do corte foi deletado. Então nós vamos adicioná-lo agora. Então vamos ligar os blocos. Vamos ligar esses blocos e vamos para o size. Aqui no size, né, vamos ocupar o corte. Então vai ocupar o corte. Vou adicionar um recurso que no caso é o R_corte. Ok, a quantidade é 1. E a sua fila vai ser o processo corte, tá? Para ficar igual aos outros, que a fila do processo costura está processo costura, ok? Então, adicionamos a fila e o bloco size corte. Aqui, nós vamos, no bloco assign, nós vamos marcar tempo. Marcar o tempo. Então, nós vamos adicionar um atributo, tá? Nós vamos agora, lembrando que o atributo é uma característica da entidade, e esse novo valor vai ser o valor tenal, que é o tempo no momento do relógio, como havia falado, ok? Da simulação. Bom, a partir daí então vai acontecer um delay, regido por um comportamento aí triangular de 8, moda 10, mínimo 8, moda 10 e máximo 12 em minutos, ok? Bom, então aqui vou colocar também delay corte, né? Delay corte. Corte. E no release libera o corte. Então nós vamos adicionar aqui. Já está adicionado o recurso. Não basta eu selecionar o recurso corte, ele vai liberar o recurso corte, ok? Bom, feito isso, já chegamos basicamente quase no final da nossa videoaula. Agora vamos adicionar, né, o bloco record, que é justamente para fazer o registro desse atributo, né? Quando ele chega ao fim, chega lá na expedição, nós temos que atribuir o tempo em trânsito dela. Então nós vamos colocar record tempo em trânsito, né? Vai registrar o tempo em trânsito. O intervalo de tempo, né? Nós vamos escolher o intervalo de tempo. O atributo é esse, o T0, né? Nós vamos... E o conjunto de dados, né, vai ser o tempo em trânsito. Então aqui ele vai registrar agora todo o tempo em trânsito de cada entidade ao fim, ao chegar na estação expedição. Bom, para nós adicionarmos aquelas animações, eu venho aqui, né, no variable aqui, na animação variable, vou em build expression e vou vir aqui, ó, em record. Como nós vimos lá o registro, né, o registro, o conjunto de registros, aqui nós podemos escolher a média, né, o tempo médio em trânsito. Então nós vamos escolher o telename tempo em trânsito, que nós executamos lá. Vamos colocar aqui um fundo amarelo para diferenciar. Vamos colocar um título: tempo médio em trânsito. Ok, vamos adicionar aqui tempo médio em trânsito. Outra coisa, pessoal, como o tempo é uma unidade de medida contínua, nós vamos colocar aqui um formato com ponto e vírgula, ok? Ponto, né, no caso aqui, porque é inglês, como o programa é inglês, a vírgula é representada pelo ponto, ok? Bom, nós vamos copiar e colar e vamos fazer para o registro da última entidade. Nós vemos aqui no mesmo lugar record tally, last record value. Então é o último registro. E aqui nós vamos colocar último tempo em trânsito, ok? Então aqui, pessoal, colocamos o último tempo em trânsito, ok? Agora vamos executar o modelo e ver se vai estar tudo certinho. Ó. Então já registrou. Ó. Outra coisa, tá vendo que os números estão altos? É porque nós colocamos aqui, ó, no setup em segundos. Vamos colocar em minutos, tá?
para voltar a unidade aqui desse registro em minutos. E vamos diminuir a velocidade da simulação. Então agora, nota que agora a unidade está em minutos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma videoaula. Um grande abraço. Continue a estudar. Dúvidas, sugestões, críticas, tá, pessoal? Meu e-mail tá aí como sempre. Um grande abraço.